Boa noite. No segundo programa, em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa, chegamos à maior cidade do mundo, Tóquio, a capital onde tradição e tecnologia se unem num casamento perfeito. 40 milhões de habitantes e oportunidades para todos. Nesta fascinante metrópole asiática, vamos conhecer brasileiros que enriqueceram trabalhando e japoneses tão ocupados que, aos 77 anos, ainda não encontraram tempo para conhecer o próprio país. O trabalho motiva e angustia, seduz e estressa, mas Tóquio busca o novo a cada minuto. Uma terra zen e frenética ao mesmo tempo. Que mistura é essa? まもなく2番線に折り返し。 O mapa do metrô de Tóquio resume o Japão à primeira vista. Tantas linhas, opções, caminhos. É um meio fácil e seguro para a gente se perder. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que o que parece confusão é, na verdade, solução. Bem-vindos a Tóquio, com 40 milhões de habitantes e a maior concentração de trilhos do mundo. Só dá certo morar tanta gente junta, tendo um transporte público eficiente. Metrô, trens, monotrilhos. Mais de 70 milhões de passageiros por dia. Exemplo japonês da disciplina, do comprometimento. Quem imaginaria? O país com a terceira maior economia do planeta já foi pobre, com altas taxas de desemprego, fome. Há 110 anos, um navio atravessou oceanos, 50 dias navegando, e o Kassato Maru conheceu o Porto de Santos. Centenas de japoneses colheram esperança no café brasileiro. Quase um século depois, o caminho inverso. Quantos sonhos cruzaram os céus até esta terra do outro lado do mundo? O país do futuro, da superação, driblou a pobreza com seu próprio esforço, mas teve a ajuda de alguns talentos. E dá um certo orgulho saber que tem brasileiro envolvido nisso. Todo esse grupo aqui veio do Brasil. Aliás, toda essa fábrica pertence a um brasileiro. Adilson Tomio Tadokoro. Nasceu em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Ele é um Dekasegi, descendente de japoneses, e veio para cá com uma ideia básica. Simplesmente vindo do Brasil, juntar seu dinheiro e retornar em 2 anos, né? A ideia. 2 anos, viraram 21. O operário se especializou num país que corre sobre trilhos, se tornou o dono dessa fábrica de trens. Nós destacamos no mercado, com menor número de contingente e com maior produtividade. Tadokoro é um caça-talentos, sabe do que o Japão precisa, gente nova, capacitada. E o Brasil tem, mas não sabe aproveitar. O país hoje, nessa área tecnológica, ainda está muito atrasado. Para a gente é uma grande honra de trazer esses brasileiros com tecnologias aqui. O Ariovaldo é especialista na modelagem 3D. Desenha os vagões que ganham vida em grandes linhas de montagem. Sonhava conhecer o Japão e a hora chegou. Juntou a oportunidade com o momento atual do país, eu vi uma chance de poder realizar esse sonho, né, e vim. O orgulho maior vem de eles verem que é um estrangeiro, é um brasileiro, é um país de terceiro mundo, mas pô, esse cara é capaz e ele está conseguindo fazer as coisas no nível que a gente faz. Já já ele conta mais das descobertas por aqui.
uma sociedade e dois dilemas: os jovens e os mais velhos. Sugamo é um bairro para fazer amigos. Desodore é a rua do comércio e das populares cuecas e calcinhas vermelhas. Dizem que afastam maus espíritos e trazem felicidade. Eles nos recebem com gentileza. 26% dos japoneses têm 65 anos ou mais. Nenhum outro país tem uma proporção de idosos tão grande. A expectativa de vida passa dos 87. O segredo? Boa alimentação e muito movimento. Aqui existe um tempero a mais. Não da banca, mas o da cabeça. Chapéus, um desfile de charme e tradição. Seu Tamura entende do assunto. É um bom lugar para vender chapéus. Todo mundo aqui gosta e o meu preço é bom. A sua loja abre todos os dias, nunca fecha? Aqui a gente não tem folga. Trabalhamos tanto que eu nunca consegui viajar pelo Japão. Dedicação, uma vida inteira. O Japão está envelhecendo rápido. São 10 milhões de idosos. Os gastos com a saúde aumentam. Faltam jovens para trabalhar e até para cuidar dos mais velhos. Enquanto o país busca uma solução, aos 77 anos, seu Tamura nem pensa em parar. Meu pai trabalhou até o fim da vida e eu também não pretendo me aposentar. Gambatte kudasai. Arigato. Mas e a turma mais nova? Viemos até uma das áreas mais jovens e divertidas de Tóquio. Harajuku. O bairro da juventude é colorido. Morango, abacaxi, melão, maçã verde. Oh, que delícia. Oishi, arigatou gozaimasu. O dente dela fica todo sujo. Estilo, vaidade. As unhas são tão variadas quanto ela. Na mistura, tem lugar para todos. Tantas cores, sabores. É um churros com uma cara boa. É muito creme. Regime foi para cucuia. Mas e a felicidade? Só 28% dos jovens japoneses sabem o que é isso. Numa pesquisa feita em 20 países, eles estão muito abaixo da média. A geração milênio, dos 20 aos 30 anos, está imersa na cultura do trabalho, da responsabilidade extrema. E isso pode levar ao karoshi, a morte por excesso de trabalho. O suicídio é a principal causa de morte nessa idade. A cara do Japão pode estar até nas revistas em quadrinhos. Ela disse que usa maquiagem todo dia, não se importando muito com o que os outros falam. Aí eu perguntei, até quando você vai usar essa maquiagem? Até eu querer, até eu ficar bem com isso, até eu me sentir bem com isso. E até onde vai essa moda? Olha, vocês podem não acreditar, mas ainda não viram nada. Eles adoram inventar mundos. Ela é a Monster Girl maluca. Ai, I can see. Eu vejo, percebo. Loucuras não faltam nesse restaurante. Tem o macarrão de arco-íris e o sorvete de arco-íris. Nem me pergunte como é que eles chegam nessa cor. Gostoso. Esses japoneses mergulharam na ficção e deram vida aos mais fantásticos robôs. São os futuros trabalhadores. Estamos em Yokohama. O estádio vocês conhecem. Essa é a cidade do Penta. Acabou! É Penta! Da taça erguida na Copa do Mundo de 2002.
E queremos de novo lá na Rússia. Aqui não há robôs, mas a experiência de comprar ficou mais inteligente. O mais interessante dessa tecnologia é que basta eu me aproximar da roupa que as informações já aparecem na tela. Eu já sei aqui as cores disponíveis, eu já tenho aqui também os tamanhos e até as combinações que eu posso fazer com esse casaco. E a internet completa. Aí eu balanço o braço aqui, ó. Vem comentários. Essa pessoa, por exemplo, comprou 2 casacos, um preto e um azul. Gostou tanto e ainda deu nota 5. 5 estrelas. Deve ser bom. E ainda elogiou. É fofinho. A ideia é tornar a compra mais divertida, misturando o mundo virtual e o mundo real. A nossa intenção não é reduzir o número de empregados. Botar no carrinho. Você usaria esse sapato? Para suprir a falta de mão de obra no país, as máquinas estão assumindo o caixa. E a máquina está me orientando ao seguinte, a pegar a cesta e colocar diretamente aqui dentro. Ah, tudo apareceu aqui direitinho que eu comprei ela. Aí aqui eu aperto agora para pagar. A novidade se espalha pelo Japão. Pegou a notinha, é só pegar os produtos e ir embora. Há 1 ano e 3 meses, esse universo moderno vem surpreendendo o Ariovaldo. Tudo saindo no horário, tudo certinho. Ele mora em Yokohama, no bairro Kanazawa, pertinho do trabalho. Sim, você pega o trem, em 15 minutos você está no centro da cidade. Aos 36 anos, o paulista que constrói trens no Japão tem uma rotina puxada. Meu dia ele começa às 7 horas da manhã, vou para o trabalho, fico lá até 5 horas da tarde, é o horário que oficialmente você sairia sem hora extra. Mas isso é raro, é raro de sair. Mas ele não reclama, sabe que está sendo valorizado. Uma experiência que com certeza eu poderia falar a respeito é a questão de preconceito, racismo e tudo mais. Você desacostuma a sofrer esse tipo de impacto. Eu consegui experimentar a possibilidade de, com o meu profissionalismo, com o meu trabalho, alcançar a posição, me desenvolver como ser humano. E isso no Brasil é um pouco mais difícil. Quando a pessoa já está escolhendo o shoyu, é porque já virou japonês. Nesse tempo que você está aqui, você engordou ou emagreceu? Engordei. Engordei um pouco, bastante. É caro viver no Japão? Se você quer uma alimentação mais saudável, você vai pagar muito caro aqui. Mas você olha no final do mês e tenta converter em reais quanto você gastou, você fala, nossa, passei muito. Ele nos leva até a casa dele. Logo na entrada a gente tem a máquina de lavar e uma cozinha pequenininha, né? Você começa a aprender a usar tudo como espaço útil. Os quartos são lá pra dentro. O quarto, é o escritório. Quando eu preciso adiantar serviço, eu já faço por aqui mesmo. Na cozinha, o Ariovaldo aprendeu a economizar usando ingredientes japoneses, como os cogumelos. O custo cai bastante, né? Porque são produtos do dia a dia dele, é como comprar arroz e feijão lá no Brasil. Seria isso acompanhado da salada pronta que eu compro. Salada você não faz? Não, o custo sai muito caro. O toque final são as salsichas. Aqui é chão paulista dentro do Japão. Mas na verdade é um elo mais íntimo com o lugar de onde eu vim, né? A família é a parte mais difícil. Sem dúvida, né? Eu lembro que nas semanas que antecederam a viagem, né, eu ficava bastante tempo perto da minha mãe, sentindo o cheiro dela, fazendo carinho nela, né? Isso que me dá mais saudade lá em São Paulo. Quando ela aperta, Ariovaldo sabe aonde ir. Estar aqui te acalma. Acalma. Ah, demais. Realmente valeu a pena ter lutado tanto para chegar até aqui.
Sozinho, sem origens japonesas, Ariovaldo está vencendo barreiras num país tão distante. Tóquio tem o maior e mais famoso cruzamento do mundo. Fica em Shibuya, numa esquina de arranha-céus. Mas 8 décadas atrás, o bairro era assim. Foi quando um certo cachorro entrou em cena. O ano 1935. O cachorro vinha todo dia a este ponto, em frente à estação de Shibuya. Os trens eram muito parecidos com este aqui. Ele vinha esperar o dono que voltava do trabalho. Um dia, o dono não voltou. Morreu no caminho. Mas o bichinho continua aqui, esperando, esperando. Se passaram quase 10 anos, até que ele não resistiu. Para os japoneses, essa é a maior prova de fidelidade, de amor. E por isso, ergueram uma estátua para o cachorro que tinha o nome de Hachiko. Hoje, o mais importante ponto de encontro na capital japonesa. A história até virou filme e o Hachiko foi empalhado. Ganhou um lugar no Museu Nacional de Natureza e Ciência. A raça nunca mais saiu do coração desse povo. Eu não sei se é um cachorro ou se é um ursinho. Olha que bonitinho. Os Akitas japoneses são as estrelas desse criadouro. No passado, só os samurais podiam ter um. Garoto. Parece um lobo, né? Uma delícia o pelo. Muito macio, né? Por causa do pelo, a raça quase desapareceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele era usado para aquecer os soldados. Eu achava que só tinha Akita claro, mas esse escuro também é Akita japonês. Eu escolhi criar os Akitas por causa do temperamento deles. São dóceis. É um cachorro que tem bom coração. Para esse casal, os Akitas unem as pessoas. Nem todos os humanos têm essa comunicação tão bonita quanto o Hachiko e seu dono. A senhora acha que tem essa relação? Eu espero chegar lá. Não é só com o cachorro não, mas com ele também. Entre nós. Ela é ótima. Eu devo confessar que não sou muito fã de cachorro, não. Eu tenho gato. Mas é impossível não se apaixonar por essa, que é a raça favorita dos japoneses. Na terra do sol nascente, um espetáculo acontece toda noite. Explosão de luzes. Na Torre de Tóquio, no bairro de Ginza, em Shibuya. O complexo industrial em Kawasaki lembra um cenário de ficção científica. A cidade de Yokohama é vizinha a Tóquio e tem uma relação como se fosse Rio, Niterói, São Paulo, Guarulhos. É uma cidade menor, mas é muito importante. É uma cidade cintilante. A gente lembra que o Japão é um país que não para nunca. E isso também acontece lá na fábrica do seu Tadokoro. Desenhar, construir vagões é preciso esforço. Jeitinho brasileiro não existe. Mas o senhor atribui essa sua vitória aqui no Japão a quê? Talento seria uma parte, esforço seria outra. Hora das entregas e o expediente vai longe. Mas quem pode, se joga no rock. Os garçons se revezam entre as bandejas e o microfone. É para lugares como esse que muitos japoneses vêm depois do trabalho para relaxar. Música ao vivo, alguma bebida, conversar com os amigos. A pressão da sociedade japonesa, que exige perfeição de cada um, essa pressão fica do lado de fora. Mas tem um ponto com que eles não podem deixar de se preocupar. Para muita gente, o show acaba antes. Quem usa os trilhos na volta para casa, corre. Senão perde o último trem. E aí, é como diz aquele clássico brasileiro. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Um passeio de Maria Fumaça.
os sabores numa feira de rua, a paixão pelo arroz e as luzes que vão te surpreender. Tudo isso no próximo bloco. A gente volta já já. Um caminho estreito coladinho nas casas. Moradores e trens urbanos convivem assim desde 1872. São 27 mil quilômetros de linhas férreas no Japão. Chegamos em Kamakura, na província de Kanagawa. A cidade foi a capital feudal do país de 1185 a 1333. Era o tempo dos shoguns, os líderes militares do Japão medieval. O imperador em Kyoto era só um símbolo. O temido clã Minamoto governava em Kamakura, protegido pelas montanhas e pelo mar. É um lugar dedicado aos templos budistas e santuários shintoístas. Na frente de todo o templo, sempre tem uma fonte. Antigamente, para se purificar, as pessoas tomavam banho nos rios, nos mares. Mas hoje, basta lavar as mãos. À esquerda, depois à direita, e a gente ainda tem que lavar a concha assim. Pronto. Templo de Kotoku-in. Aqui, para celebrar vitórias, o clã Minamoto mandou erguer um gigante. O grande Buda a céu aberto é a principal atração deste lugar. O curioso é saber que ele já teve cobertura. Aliás, várias foram sendo destruídas com o passar dos séculos por desastres naturais. Terremotos, tsunami, que levaram as estruturas ao redor. Mas o Buda, esse ficou. Daibutsu, a estátua de bronze, tem 13 metros de altura. Representa o Buda Amida. Sentado na posição de lótus, ele medita e resiste ao tempo há quase 800 anos. Ah, esse apito! Faz par com a gaita do seu Sugimori. Ele tem 73 anos. A Maria Fumaça, quase 90. Juntos, atravessaram o país inúmeras vezes. Arigato! Sumasen! Oh, sugoi, né? Eles chegaram a todo vapor. Arigato! Toda viagem de trem no Japão é assim. Sempre tem uma excursão escolar. Eles aprendem de pequeno a usar e a respeitar os trens. Arigato gozaimasu. E tem tanto para aprender lá fora. Plantações de chá verde, a bebida mais consumida. Um elo entre a China e o Japão. Barcos típicos desafiando as águas do rio Oi. Da cidade de Shimada, partimos rumo às tradições. Em comum a todos os japoneses, o gosto pelo arroz. Eles comem o dia inteiro, desde o café da manhã, nas refeições em geral. As crianças levam para o lanche da escola. Não é só comida, é parte da história deste país e de cada um deles. Dois 2000 anos de cultivo. O Gohan, arroz cozido japonês, é a base de uma arte. Vai ganhando forma. E surgem os delicados sushis, que encantam e alimentam. Durante séculos foi moeda. Samurais eram pagos com arroz. E a riqueza dos senhores feudais se media pelas sacas no estoque. Buscando um tesouro, esbarramos em outro, Wajima, cidade costeira na província de Ishikawa. Vizinha a extensas florestas. O milhafre japonês, parente dos falcões, está em casa, literalmente.
É dia de feira, uma das maiores do país. Olha o que a gente achou aqui. Essa senhorinha simpática diz que é um mini kiwi. Yes, mini kiwi. Mas é impressionante como é doce. São alimentos orgânicos da colheita, vem direto para cá. Essa feira é famosa pelos produtos em laca, então o potinho de madeira, depois de receber o esmalte, fica assim, ó, com um brilho muito bonito. E tá pela metade do preço. Impossível resistir. Arigato. Perceberam? Os japoneses são apaixonados por gatos. Temperos não faltam, nem frutos do mar. Conservas de ouriço, lulas secas no espetinho e o polvo com cara de mal. Já os peixes chegam fresquinhos. Arigatou gozaimasu. Melhor de comprar produto fresco é comer na hora. Vocês nem imaginam que peixe eu tô preparando na brasa. Esse será o meu primeiro baiacu. Sim, baiacu, dono de um poderoso veneno. Oixe desse. Delicioso. E assado na hora é outra coisa, né? Mas viemos atrás do arroz. Em uma jima, ele é plantado em terraços, nestas encostas, de frente para o mar do Japão. A colheita já foi concluída, mas até essa palha que sobrou é sagrada no shintoísmo. A técnica está se perdendo. O Sr. Domai, produtor, explica. Os terraços não produzem tanto quanto os campos. Ele está na cooperativa que tenta manter a cultura. Essa é a minha missão, preservar a tradição e passar para os mais novos. Eu tinha 10 anos quando colhi arroz pela primeira vez. Esse é um alimento muito importante para todos os japoneses. O Sr. Domai nos convida para conhecer a casa dele. Fica nesse vilarejo, no alto da colina, cercado por vários terraços. Ele mora aqui há 50 anos. Olha. Seu Domai nos leva até a Sala do Tesouro. Gente, que lugar é esse? É uma máquina de moer casca de arroz. Aqui tem um punhadinho de arroz, ainda com casca, antes de passar nessa máquina, que vai limpar o arroz, vai tirar a casca. Branquinho. O típico arroz japonês. 125 dias cuidando da plantação. E seu Domai colhe 3 toneladas de arroz por ano. Mas ainda falta uma fabulosa surpresa que se revela à noite. Quem imaginaria um espetáculo assim? Duas 2.000 lâmpadas de LED cobrem os terraços. Ficamos hipnotizados diante das luzes. Um encontro de tradição e modernidade. É o Japão do século XXI. Fukushima, 7 anos depois. Nossos repórteres caminham por uma cidade devastada pelo tsunami e entram na zona de perigo radiativo. É daqui a pouco. Os dias de sol quase não são lembrados nesta região. O tempo fechado reflete as memórias de uma tarde nebulosa 7 anos atrás. Fukushima, 11 de março de 2011. Quase 3 da tarde e o Japão
tremeu como nunca. Meia hora depois, ondas colossais engoliram tudo. A usina nuclear explodiu e o pânico radioativo contaminou Fukushima. O mar está bem longe, mas daqui a gente tem uma noção da força com que a água chegou a este ponto. Esta barreira de ferro ficou completamente retorcida. E ela nos conduz a uma ponte até hoje interditada. A pequena Tomioka é uma das inúmeras cidades da região de Fukushima devastadas pelo tsunami. Não é a primeira vez que eu venho a Fukushima e o sentimento mais forte aqui, não só para mim, mas para qualquer pessoa, é de tristeza. Todo o sofrimento dos moradores e o que ainda falta ser feito nessa região, tudo isso fica muito claro em cenários como este, onde o mato e o silêncio tomam conta de tudo. A impressão que a gente tem aqui é que as pessoas saíram correndo. Elas receberam um alerta de radiação, da onda que chegava e saíram correndo. E não pegaram absolutamente nada. A casa não foi saqueada. O forno de micro-ondas, a geladeira, está tudo aqui ainda, esperando os moradores voltarem. Fukushima mudou. Aumentaram os casos de depressão, ansiedade, alcoolismo, estresse pós-traumático. Por causa da radiação, ainda existem áreas proibidas. Sacos pretos enormes guardam lixo radioativo. Em toda a região, a gente acha medidores de radiação como esse. Eles ficam monitorando 24 horas o ar para ver até que ponto ainda é perigoso ou não estar aqui. Atravessamos uma estrada onde ninguém pode sair do carro por causa do risco para a nossa saúde. Os ventos levam poeira e essa poeira pode conter radiação também, que porventura esteja até na folha das árvores. Daqui em diante, não podemos entrar. É isso, não entra ninguém. As zonas de exclusão são liberadas após a limpeza e as pessoas podem retornar, mas muitas continuam nos abrigos. O protesto é contra a volta dos trens com mais moradores, enquanto existe perigo radioativo. Mas a nova estação vai ser inaugurada hoje, com festa e comida típica. Com a volta dos trens, sinto que agora a cidade vai ficar mais animada. Este é exatamente o momento tão aguardado pelos moradores de Tomioka. A volta do primeiro trem à nova estação da cidade. Até o maquinista ganhou flores. Fazer com o lixo que ainda vai emitir radiação pelas próximas 5 décadas. Como desmontar a usina de Fukushima. No próximo bloco, vamos subir além das nuvens, no extremo norte do Japão.
e chegar ao fim da linha, bem juntinho da Rússia. Voltamos já já. Chegamos ao norte do Japão, Hokkaido, uma província que ocupa toda a ilha. É interessante perceber que, apesar de ser a segunda maior ilha a formar o arquipélago japonês, Hokkaido tem uma população relativamente pequena se a gente leva em conta o seu tamanho, o seu território. São cerca de 5,5 milhões de habitantes que se espalham por cidades, muitas delas conectadas por trem. E circulando por aqui, a gente percebe quem manda realmente nesse lugar. A natureza, o verde. Hokkaido é terra de parques nacionais. E também tem metrópoles. A capital, Sapporo, é moderna, mas ainda guarda um modelo de construção que está desaparecendo. Aqui a culinária surpreende com o que o mar nos oferece. O mercado é muito rico, produto fresquíssimo, tirado do mar hoje e vendido agora para as pessoas. Olha a boca do bicho. O moço aqui da loja estava falando que ele deve ter uns 3 quilos, chamado de King Crab, caranguejo rei. Mas aqui no Japão ele tem o nome de taraba, sai por cerca de uns $300, 30 mil ienes. Mas eu acho que ele gostou de mim, ele não quer soltar mais. Oishi desu ka? A vendedora diz que muita gente manda esses gigantes pelo serviço de entregas expressas até Tóquio, distante 1.150 quilômetros. E o bicho chega vivo. Do fundo do mar para as alturas. Trocamos os trilhos pelos cabos do teleférico. O Vale de Tomamu se esconde na neblina. Nesse terraço, vamos ficar acima das nuvens, se o tempo deixar. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui em cima. Muita gente acordou cedo na esperança de ver alguma coisa. Que os japoneses apelidaram de Onkai, um mar de nuvens. Onkai corre sob a ponte. Agora falta pouco para o fim da aventura. O último pedacinho do Japão fica tão próximo à Rússia que as placas usam o alfabeto cirílico. Aqui um farol se destaca, no ponto mais ao norte do mapa. Quem gosta de viajar certamente conhece a frase que existe com diferentes versões, nas mais diversas línguas, mas que diz mais ou menos o seguinte: melhor do que chegar é aproveitar a viagem. E por que eu estou falando esse ditado agora? Simplesmente porque chegamos. Este monumento representa o fim das linhas férreas no Japão, o fim dos trilhos. Nessa jornada, conhecemos um país orgulhoso do que construiu, do que alcançou. Terra de gente valente, que foi para longe, fincou novas raízes, sem esquecer de onde veio. Mas não significa tristeza nem melancolia, mesmo porque, nesse caso, o fim pode muito bem ser o recomeço. Até a próxima viagem!
Para rever a nossa viagem pelo Japão, acesse o Globoplay. Fique agora com a super série Onde Nascem os Fortes. Boa noite.